3 dicas em 9 minutos. Começar com o tema de abdômen agudo inflamatório. Particularmente é um tema bem amplo, então eu escolhi fazer um pouquinho diferente o formato das dicas, né? Ao invés de focar em uma doença só, focar mais ou menos na ideia, né, do que passar sobre abdômen agudo inflamatório. Então, para começar, quando eu estava fazendo essa aula, achei essa frase, achei como o tema, né, envolve 3 dicas, 9 minutos, muito número, né? E quando a gente está laudando abdômen agudo inflamatório, isso é bem recorrente, né? Nem tudo que a gente vê pode ser contado, pode ser medido, né? E nem tudo que a gente mede vale a pena colocar no laudo, né? Então, essa frase de um sociólogo inglês resume bem isso, né? Que nem tudo que pode ser contado conta, nem tudo que conta pode ser contado. Então, a nossa primeira dica do abdômen agudo inflamatório é que dados clínicos importam. Tá? Então, dados clínicos são fundamentais em qualquer parte da radiologia, especialmente no abdômen agudo inflamatório. Então, isso faz bastante diferença no que você vai colocar no laudo, o que você vai interpretar daquelas imagens. E para ilustrar isso, eu trouxe uma série de pequenos casos. O primeiro deles, paciente feminina, 28 anos, com dor pélvica há 2 dias. Então, a gente vê uma lesão anexial no ovário direito, lesão anexial à direita. Outra paciente, na verdade, eu copiei a história da paciente, tanto faz a idade delas, né, e o quadro clínico, eram todas semelhantes, mas com a mesma lesão ao ultrassom, então lesão no anexo direito novamente. Terceira paciente, a mesma coisa, dessa vez tem legenda para facilitar, né? Então, ovário direito, lesão anexial. Todas elas jovens, com dor há 2 dias. Só com a imagem fica difícil caracterizar o que a gente está vendo nessas pacientes. As imagens iguais em todas elas. Se a gente tem algum dado de clínica, já facilita bastante, né? Então, se você está fazendo ultrassom, estivesse vendo só as imagens, seria bem limitado. Mas se eu falar que uma tem sangramento, outra corrimento vaginal, e que a terceira só tem dor pélvica, mas não tem nem sangramento nem corrimento, já indica, né, para a gente um possível diagnóstico delas. A gente somar isso com o laboratório, né, então você vê a importância de ter todos os dados disponíveis do paciente. Essa tinha beta-HCG positivo, essa negativo, e a terceira evadiu sem ter feito beta-HCG. Né. Então, a primeira delas uma ectópica, então, segunda uma MIPA, e a terceira a gente nunca soube o diagnóstico, tomara que ela tenha ido para algum outro serviço e descoberto, mas você vê que a mesma imagem tem 2 diagnósticos totalmente diferentes, um terceiro que a gente desconhece, e que faz totalmente a diferença só com a história clínica e dados laboratoriais. Lembra, a gente é médico, a gente precisa ver todos os dados do paciente antes de emitir um laudo. Então, outro caso também, mesma ideia, paciente de 18 anos, menina com dor em hipocôndrio direito há 1 semana. A gente vê um espessamento da parede, né, abdominal, próximo do reto abdominal à direita, tem uma calcificação, borramento da gordura, ia ficar como corpo estranho, a gente não sabia explicar porquê, ela não referia ter ingerido nada diferente, não tinha extravasamento do contraste oral que foi feito para ela, e a gente achou uma tomografia dela de 3 meses antes com uma apendicite complicada, um apendiculito, que era idêntico ao que a gente estava vendo aqui. Então, é uma paciente que ia ficar como corpo estranho, ia ficar um achado inespecífico, que, sabendo o exame anterior dela, a gente consegue falar que é um apendiculito que foi deixado na cavidade. Tá? Então, lembrem de sempre buscar os dados clínicos do paciente, né? Lembre que no pronto-socorro nem sempre isso vem fácil, a gente precisa ir ativamente atrás para fazer o diagnóstico. Nossa segunda dica é procurar além do óbvio. Né? Então, às vezes vem o exame direcionado para uma única coisa, então, suspeita de apendicite, de pancreatite, de pielonefrite. Não se limitem a ver só isso, vejam todo o resto do exame e procurem detalhes, né, que façam essa diferença. Então, lembra que a gordura é a melhor amiga do radiologista abdominal. Tá? Se você tiver que achar alguma dica, onde que está a minha lesão, onde que está a doença, procurem a gordura, procurem como é que ela está, se tem borramento, densificação da gordura. Tamanho não é documento quando você está falando de radiologia de emergência, né? Então, nem toda lesão que está aumentada, nem todo órgão que está aumentado está doente, e às vezes ele está doente sem estar aumentado. E procure outras causas, né? Então, se você não achou o motivo da dor, não achou o motivo para alteração, veja o restante do exame com calma, procure borramento da gordura e tentar achar essas outras causas possíveis. Então, como exemplo, o paciente masculino, 35 anos, veio com dor epigástrica em faixa, vômitos há 12 horas, então quadro típico, né, de pancreatite, quadro clínico característico, mas na imagem tive um pâncreas normal, um borramento muito tênue da gordura peripancreática. Apesar do laboratório normal dele, a gente conseguiria concluir que isso é uma pancreatite aguda, né, então tem 2 dos 3 critérios possíveis. Ou seja, um paciente com achado tomográfico muito sutil, mas suficiente para, em conjunto com a clínica, fechar o diagnóstico de pancreatite, apesar do tempo curto de evolução, né, 12 horas só, não deu tempo ainda de mais alterações. Da mesma forma, paciente de 34 anos, feminina, teve um borramentozinho da gordura
perto do mesorreto, espessamento da fáscia, e uma formação arredondada, que foi com uma apendicite epiploica, de novo, um achado bem tênue, bem fácil de perder, só foi visto mesmo por causa da gordura borrada, o espessamento da fáscia. Tá? Então, lembre de procurar ativamente alterações da gordura intraabdominal, como dica, né, de onde você está vendo a lesão. Aí, outro caso, na verdade, um parzinho de casos, paciente feminina com dor abdominal e diarreia há um dia, dor à palpação da fossa ilíaca direita e com esse apêndice de 0,8. Tá? E paciente masculino, também com o mesmo quadro clínico, e com um apêndice que estava normal, assim, media 0,6. Tá, o tamanho normal, na verdade, né? E aí, quando você vai ver a diferença dos dois, né, um deles está aumentado, mas não tem achados inflamatórios, a gordura está preservada, as paredes estão preservadas, o apêndice está vazio, enquanto o outro, o apêndice está tamanho normal, mas tem borramento da gordura, tem líquido dentro dele. Tá? Então, você vê que o tamanho não resolve a apendicite, são achados inflamatórios que fazem essa diferença. Tá? Por isso que a gente falou da gordura. Fiquem atentos a isso. E aí, mais um outro caso também, paciente masculino, dor abdominal intermitente há 2 semanas, diarreia e perda de peso, a gente vê várias alças espessadas, né, várias alças de jejum espessadas, uns linfonodos proeminentes. Isso inicialmente tinha ficado como uma enterite, né, aí ficou discutido se era uma enterite inflamatória intestinal, se era uma enterite infecciosa, até que resolvemos subir o exame e ver o restante dele, e um tórax cheio de nódulos, então, assim, um paciente com tuberculose que ia passar como enterite. Então, vejam todo o exame, procurem outras causas para o que você está vendo, não se limitem ao achado que você viu inicialmente. Por último, última dica, e acho que essa é uma que, para mim, pessoalmente, é a que eu mais gosto, é que dê opiniões no seu laudo e não legendas. Né? A gente não está fazendo legenda de imagem, a gente está dando opinião, a gente está emitindo o nosso parecer sobre um exame. Então, doenças têm nome e sobrenome, coloque isso no laudo, seja claro. Tá? Então, você pode escrever espessamento de provável etiologia inflamatória infecciosa da apêndice secal. Isso vai ter 76 letras. Você pode escrever apendicite aguda, tem 16 letras. Você está dizendo a mesma coisa, talvez a diferença aí seja o que o seu médico vai pensar quando lê isso e falar por que eu pedi esse laudo, por que eu pedi esse exame, se ele não demorou tanto para falar a mesma coisa. Então, sejam claros no que vocês estão falando. Lembre que pronto-socorro é sempre bagunçado, é sempre cheio, sempre rápido. E nem sempre você é claro quando você descreve dessa forma. Tá? Então, seja objetivo nos seus laudos. Sempre se pergunte responder a pergunta que gerou o exame. Lembra que, em última instância, é isso que nós fazemos, é para isso que a gente está aqui. Para responder a pergunta que o médico teve, que é se o paciente tem alguma coisa, se ele precisa ser operado, se ele precisa ser tratado. Tá? Então, seja claro ao responder a pergunta do seu médico. Ele perguntou se tem apendicite ou não, fala que não tem apendicite, ou fala que tem. Perguntou se tem a dor abdominal, responda o motivo que tem dor abdominal ou que não tem motivo para dor abdominal. Às vezes a pergunta é mais simples do que a gente pensa, né? Então, você pega um exame cheio de alterações, mas o que o médico quer saber é muito pontual, é muito focal. Então, tenta identificar isso, né, e responder pelo menos o que ele está querendo. Daí a nossa razão, né, como radiologista, né, descrever a imagem só o computador já faz. Agora, tirar a conclusão médica, isso ainda é nosso. E, por último, né, lembra que a gente, às vezes, sabe mais do que o solicitante. Então, não sei quantos daqui já tiveram a oportunidade de dar uma apendicite epiploica e alguém ligar perguntando se não escreveu errado, não era apendicite. Então, isso acontece. Já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive. Não pensem no laudo que o médico tem que saber disso, eu não vou falar. Não soneguem a informação, né? Coloquem tudo o que vocês puderem. Mas às vezes a gente também sabe menos do que o médico que pediu. Então, na dúvida, se você não sabe o que está acontecendo, não sabe o que falar, liga, entre em contato. A gente, como bastante experiência com o pessoal do pronto-socorro, eles gostam quando você entra em contato com eles, quando você pergunta, quando você tira a dúvida sobre o que fazer, o que colocar no laudo. Eles sentem que você está valorizando o exame e você se sente seguro no que você está fazendo. Tá? Então, resumindo, lembra, dados clínicos importam para os nossos pacientes, nossos laudos mudam quando a gente tem esses dados. Procure além do óbvio, né? Procure mais do que só o que você está pensando inicialmente. E lembra da gordura, né? Sempre procurar, que às vezes ela é o achado significativo, e dê opiniões no seu lado, não legendas. Tá? Acho que é isso.